Ainda mais que os palmeirenses ganharam essa semana. Não precisava nem dizer, né? Podia evitar o comentário. Mas boa noite, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante no coração de todos vocês. Eu quero crer que o teu coração está cheio de expectativa para ouvir o Senhor Jesus falando com você. Este deve ser o nosso maior desejo, nosso maior interesse nesta noite. Ouvir o que o Senhor Jesus tem para falar ao nosso coração. E eu não tenho dúvida de que Ele vai falar ao teu coração e ao meu coração. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 14. Nós vamos ler nos primeiros versículos deste capítulo. Você vai perceber que este texto que nós vamos ler é a fala do Senhor Jesus aos seus discípulos. Então, você vai perceber que o Senhor Jesus traz uma palavra muito específica e direta ao coração dos seus discípulos. Porque o Senhor conhece a condição, a real condição dos seus seguidores. O Senhor Jesus conhece a real condição dos seus discípulos. E Ele então tem uma palavra específica. Ele tem uma palavra direta, de acordo com a necessidade que os seus discípulos têm de ouvi-lo. E o tema da mensagem é: não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Se nós lêssemos o capítulo anterior ao 14, que é o capítulo 13, nós vamos perceber que ao longo do capítulo 13 de João, Jesus faz algumas revelações bombásticas aos seus discípulos. O Senhor Jesus traz aos seus discípulos algumas informações que os deixou abalado, ou posso dizer abaladíssimo. No capítulo 13, Jesus revela que ele seria traído por alguém muito próximo. Ele seria traído por um dos seus discípulos. No capítulo de número 13, Jesus também diz de uma forma direta e específica a Pedro, que estava tendo um discurso legal, dizendo: eu estou disposto a ir contigo até a morte. E Jesus então diz para Pedro, e claro que os demais ouviram, Jesus disse: não vai demorar muito e você vai me trair, e vai me trair 3 vezes. No capítulo de número 13, no versículo de número 33, o Senhor Jesus dá uma informação aos seus discípulos que certamente isto os abalou, e os abalou muito. Diz no versículo 33 do capítulo 13, Jesus diz para os discípulos: olha, vou ficar com vocês só mais um pouquinho, depois vocês não vão me ver mais. Jesus estava se referindo à sua morte. Jesus estava se referindo à separação. E claro que tudo isso deixou os seus discípulos abalados. É claro que todas essas informações mexeu demais com o coração daqueles discípulos. E eu posso dizer que conosco não é muito diferente. Por vezes nós nos deparamos com situações que faz o nosso coração ficar apertado. Por vezes nós vivemos circunstância, passamos por circunstância que deixa o nosso coração apertadíssimo.
E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Ele conhece a nossa vida por inteiro, e Ele sabe a fundo quais são as questões da nossa vida que nos têm abalado. Ele sabe quais são os assuntos da tua vida e da minha vida que tem deixado o nosso coração angustiado, apertadinho dentro de nós. Ele está, querido, nos contemplando o tempo todo. Ele não nos deixa um só segundo. Ele não nos deixa para nada. Logo, Ele sabe de tudo que está se passando na sua vida. Logo, Ele conhece os teus temores e as tuas angústias. Ele conhece as suas preocupações. E Ele tem uma palavra para o teu coração. Os discípulos certamente estavam vivendo um momento em que certamente eles perguntavam: como vai ser na ausência do mestre? Como vai ser quando o mestre ir embora? O que será de nós quando se cumprir o que ele disse ainda há pouco? Certamente, queridos, os discípulos estavam atemorizados, porque o fato de nós não sabermos muito como será, as coisas amanhã, o fato de nós não sabermos exatamente como vai ser o nosso amanhã, isso mexe conosco, isso traz medo, às vezes traz insegurança, traz grandes preocupações. E o Senhor Jesus, a partir do capítulo 13, nós vemos que Ele estava falando as suas últimas palavras, dando os seus últimos ensinos aos seus discípulos. Obrigado, Paulão. Não sei o que acontece, mas, sabe, acho que foi isso, Paulão. Falei no Palmeiras, aconteceu isso aí. Queridos, o Senhor Jesus, Ele tem ao teu coração uma palavra que vai dissipar esse medo, essa angústia, esta inquietação, uma palavra que vai fazer aquietar a tua alma. E eu quero dizer para você, quando o nosso coração está agitado, inquieto, nós queremos ouvir alguma coisa que faça o nosso coração aquietar, acalmar. E eu posso lhe garantir que não existe uma melhor pessoa que Jesus para trazer uma palavra ao teu coração. Eu gosto de pensar na experiência que Pedro, Tiago e João tiveram lá no Monte da Transfiguração. Quando eles tiveram aquela experiência tão gloriosa e eles puderam ouvir uma voz estrondosa do céu, dando testemunho de Jesus e dizendo: este é o meu filho, o filho em que tenho tanto prazer, a ele vocês devem ouvir, a Ele vocês devem ouvir. Então Deus, o próprio Deus disse para Pedro, o próprio Deus disse para João, o próprio Deus disse para Tiago: é este que vocês devem ouvir, é a Ele que vocês devem dar ouvidos. Mas muitas e muitas vezes nós preferimos ouvir este e aquele. Muitas vezes nós preferimos ficar com a palavra deste e daquele, e não atentamos bem, não prestamos atenção naquilo que o Senhor Jesus tem para falar, naquilo que Ele tem para ministrar ao nosso coração. E eu quero então dizer para você, que no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus então
continuando o seu discurso, e eu estava dizendo que a partir do capítulo 13, o Senhor Jesus estava dando os seus últimos ensinos antes de ser preso, antes de ser crucificado, antes de morrer. E no capítulo 14, versículo 1, Jesus então diz aos seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente estes 6 primeiros versículos. Então estas palavras foram dirigidas pelo Senhor Jesus a homens que estavam inquietos, a homens que estavam com o coração apertado, a homens que estavam extremamente preocupados com o que viria nas próximas horas, nos próximos dias. Talvez nesta noite você esteja sentadinho aqui, ou esteja participando pela internet, e talvez as suas últimas experiências, ou as experiências dos últimos dias, das últimas semanas, dos últimos meses, têm sido experiências dificílimas, você tem talvez enfrentado situações em que você não tem conseguido assimilar direito, e isso tem desencadeado uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação tão grande dentro de você. Talvez você parou o que estava fazendo para participar deste culto, talvez com o seguinte pensamento: eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra que faça aquietar a minha alma, eu preciso ouvir a voz de Jesus, eu preciso saber o que Ele tem para ministrar ao meu coração, diante de tudo que eu estou enfrentando. Quando nós olhamos para o livro de Abacuque e passamos a conhecer um pouquinho de sua experiência, nós vamos ver que nos primeiros versículos e no primeiro capítulo do livro de Abacuque, ele estava muito inquieto, ele estava questionando Deus sobre os últimos acontecimentos, sobre tudo o que eles estavam vivendo. Ele questiona Deus sobre o que a nação dele estava experimentando, e o coração dele agitado, cheio de questionamento, querendo saber o porquê disso, o porquê daquilo, e o coração dele inquieto. E quando o nosso coração está inquieto, por mais que Deus fale, nós temos dificuldade de assimilar. Quando o nosso coração está transbordando de ansiedade, de inquietação, parece que por mais que Deus esteja falando, por mais claro que Deus esteja sendo conosco, parece que nós não conseguimos assimilar e perceber. Foi isso que aconteceu com Abacuque. E até que ele percebeu isso, e ele toma uma decisão, Ellen. Ele no capítulo 2, ele diz: eu vou parar tudo que eu estou fazendo.
Eu vou parar com os meus questionamentos, eu vou me aquietar, eu vou agora sossegar e eu vou só prestar atenção no que Deus tem para falar comigo. Eu não vou fazer outra coisa senão ouvir o que Deus tem para falar comigo sobre este drama que eu estou vivendo, sobre essa ansiedade, sobre esses problemas que têm assolado a minha vida e o meu povo. Eu preciso ouvir Deus, eu preciso saber o que Deus tem para falar comigo sobre tudo isto. E ele então é ministrado por Deus, ele ouve Deus, Deus fala com ele sobre toda aquela circunstância, e agora com a alma sossegada, com o coração tratado, agora depois de ter ouvido Deus, Lourdinha, Abacuque pôde dizer: a minha alegria não mais dependerá das circunstâncias, a minha paz não mais dependerá disto ou daquilo. E ele então faz aquela declaração que você já leu muitas vezes e já ouviu a respeito. Ainda que a figueira não produza, ainda que não haja vacas no curral, ainda que tantas coisas ruins aconteçam, eu vou me alegrar em Deus, no Deus da minha salvação, porque é Ele que me faz andar acima das circunstâncias. Queridos, é somente a palavra de Deus, é somente a voz de Deus para aquietar o nosso coração e a nossa alma. Então nesta noite eu quero crer que você está aqui desejando receber esta palavra como sendo palavra de Jesus para a tua vida, palavra de Jesus para o teu coração, do mesmo modo que foi no capítulo 14 de João, Jesus olhando para aqueles discípulos e vendo o quanto eles estavam atordoados até com as últimas informações recebidas. Jesus olha bem para os discípulos e traz esta palavra: não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. A Bíblia não registra a reação dos discípulos aqui, pelo menos diante dessa primeira frase, mas talvez alguém pudesse ter pensado: como não se perturbar depois de tudo que ele já nos falou anteriormente? Como não ficar agitado depois das revelações que ele nos fez? Como não ter o coração apertado depois da despedida, depois que ele disse assim: vocês vão me ver só mais um pouquinho? Como? Mas o Senhor Jesus, Ele tem razões para dizer para você não se perturbar. Jesus tem razões para dizer para você não se angustie com as informações tão difíceis que você tem recebido. Não se perturbe com aquilo que está lhe acontecendo nestes últimos dias. Não se perturbe. Jesus tem razão para lhe dizer isto. E eu posso dizer para você, Ele quer te convencer que esta luta pela qual você está passando é uma luta passageira, é uma luta de um momento, é uma luta, queridos, que ela veio e se mostra tão grande, parece que para abalar a sua estrutura, parece que para te desmotivar de tudo. O Senhor Jesus nesta noite tem esta palavra para você dizendo: não se perturbe, não se perturbe o coração de vocês. E ele mostra um remédio, ele fala de um remédio que nós devemos usar
nestes momentos tão difíceis, nestes momentos de coração agitado, nestes momentos em que o nosso coração se aperta e se angustia, nestes momentos em que a crise se instala no nosso interior, nestes momentos em que a preocupação insiste na nossa mente, e o remédio que o Senhor Jesus recomenda é a fé. Nós só podemos vencer isso através da fé. É quando nós colocamos a nossa confiança plena em Deus. É quando nós decidimos confiar em Jesus. Por mais que o que tem sido dito tenha nos abalado, por mais que o que está sendo mostrado para nós tem sido razão de sobra para ficarmos inquietos e preocupados, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor por completo. Queridos, parece que os discípulos estavam apenas com as informações dadas a eles no capítulo de número 13. Parece que os discípulos estavam concentrados apenas naquelas revelações bombásticas. Um vai me trair, o outro vai me negar. Vocês vão me ver apenas por um pouco de tempo. Mas agora o Senhor Jesus continua a sua revelação. Ele continua o seu ensino, Ele tem muito mais para falar ao teu coração, Ele tem muito mais para revelar para você, Ele tem muito mais para falar do propósito que Ele tem para a tua vida, para a tua casa. Ele quer nesta noite dizer para você, como Ele disse para os discípulos: vocês precisam agora aplicar fé, vocês precisam agora crer. Creiam em Deus e creiam também em mim. E ele estava dizendo, continuou a sua fala do versículo 33 do capítulo 13, quando ele diz: vocês vão me ver apenas por um pouco, depois eu vou partir. E agora ele está dizendo para os discípulos: a minha partida é necessária, é necessário isso acontecer, porque através deste acontecimento, através da minha partida, eu vou resolver um problema definitivo. Eu vou preparar um lugar. E o propósito da minha partida é preparar um lugar onde nós possamos estar juntos, onde vamos poder estar juntos para todo sempre. Se o que está abalando vocês é um problema, se o que está abalando vocês é a revelação da minha partida, se o que está abalando vocês é vocês tomarem conhecimento de que nós vamos nos separar por um período, se o que está abalando vocês é saber da traição que eu vou sofrer, se o que está abalando vocês é a revelação de que Pedro vai me negar, se o que está abalando vocês são estas informações, se prepare para receber agora estas próximas informações. Na casa do Pai há lugar para todos, e eu estou indo preparar lugar para todos vocês. E quando tudo estiver preparado, entendam, eu vou voltar e vou buscar vocês e vou estar com vocês. Nós vamos estar juntos. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Queridos, eu quero então nesta noite dizer para você: os problemas, estamos sujeitos a muitos problemas enquanto vivermos aqui nesta terra. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós vamos ter a experiência de perder pessoas, de nos separarmos. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós podemos até ter a experiência de ser traídos, de sermos, às vezes,
enganados. Mas são lutas que serão passageiras na nossa vida. Quinta-feira passada, pastor William trouxe uma palavra muito abençoada. Lembram disso? Que palavra abençoada, e ele contou um pouco do testemunho dele. Queridos, quantas pessoas que diante das lutas, elas desistem de tudo. Quantas pessoas que diante das circunstâncias difíceis jogam a toalha e acham que a vida delas acabou. A vida delas acabou porque está passando por um luto, a vida delas acabou porque não passou no vestibular, a vida delas passou porque o casamento não deu certo, a vida acabou porque isso e por aquilo. E eu quero nesta noite dizer para você, não se perturbe o coração de vocês, creiam no Senhor. Coloque nele a tua confiança. Ele está trabalhando em teu favor. Ele está agindo em seu favor. E foi exatamente isso que ele queria que os discípulos entendessem. Ele queria que os discípulos tivessem consciência de que eles não tinham motivo para ter o coração apertado e angustiado, porque o Senhor estava no controle de tudo. Nada fugiu do controle, nada fugiu do propósito, nada fugiu do plano. Tudo aquilo que ele havia dito no capítulo 13 fazia parte do propósito maior, fazia parte do plano de Deus, fazia parte do projeto de Deus. A traição fazia parte do projeto, Pedro negá-lo fazia parte do projeto, o seu sofrimento, a sua morte, a sua crucificação fazia parte do plano de Deus. E eu quero então dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que você tenha sofrido um prejuízo, por mais que você tenha sofrido um dano, por mais que as coisas parecem que saíram totalmente do teu controle, elas não saíram do controle do Senhor. E é por isso que ele tão amorosamente pôde se dirigir aos seus primeiros discípulos e dizer: não se perturbe o coração de vocês. Então nesta noite, o mesmo Jesus está olhando para Conceição e dizendo: não perturbe o seu coração com nenhum assunto. Flávia e Edson Guedes, não se perturbe o coração de vocês. Daniel, não se perturbe o teu coração. Queridos, esta é a palavra que o Senhor tem para o teu coração. Sandriane, não se perturbe o coração, o seu coração. Ele tão somente está dizendo: creia, exercite sua fé. É tempo de você colocar a tua fé em ação. É tempo de você acreditar, é tempo de você confiar. Por mais que as notícias estejam sendo bombásticas, por mais que as notícias sejam alarmantes, por mais que os acontecimentos dos últimos dias parecem estar acontecendo para gerar angústia e aflição no coração de muita gente, o Senhor está dizendo: não se perturbe, creia, porque nada fugiu do meu controle. Eu estou no controle, e tudo que vai acontecer faz parte do que o Senhor tem traçado. Ele tem o controle e Ele está conduzindo. Essas palavras que Jesus disse aos discípulos, elas foram ditas com o propósito de tirar os discípulos da confusão e da angústia que eles estavam vivendo.
A palavra de Jesus, quando dirigida ao teu coração, Lurdinha, tem esse propósito. A palavra vem ao teu encontro para te tirar de toda, talvez, confusão, de toda angústia que você esteja vivendo. Porque o Senhor Jesus, Ele sabe da nossa real condição emocional e espiritual. O Senhor Jesus, quando Ele ministra o nosso coração, Ele fala com o propósito de nos orientar, com o propósito de nos guiar, com o propósito de nos dar uma direção, e é isso que nós vemos Ele fazendo com os discípulos ao longo do capítulo 14 do Evangelho de João. Ele está orientando, Ele sabendo da dificuldade que os discípulos estavam, então Ele começa a trazer esta palavra específica. Há muitos momentos do ministério de Jesus que Ele fala para um grande público, há muitos momentos do ministério de Jesus que Ele fala com a multidão, Ele ministra para a multidão, Ele se mostra para a multidão, mas há muitos momentos em que Ele chama os seus discípulos à parte, e Ele traz uma palavra específica ao coração dos seus discípulos. E se nesta noite você está aqui como um discípulo de Jesus, se nesta noite você está aqui como uma discípula de Jesus, eu quero dizer, vale a pena estar aos pés do Mestre, vale a pena ouvir o Mestre, vale a pena acolher a palavra do Mestre para o teu coração. E a palavra dele hoje para o teu coração é: não se perturbe, não te angusties, não tenha o teu coração apertado ou pesado dentro de você. Eu conheço todos os assuntos que você está lidando nestes últimos dias. Eu conheço, é como se Ele estivesse dizendo para você: eu conheço esses problemas aí que está trazendo um medão para o teu coração. Eu conheço esses problemas antes que eles surgissem na sua vida. Eu já sabia da existência, eu já sabia que estes problemas iriam surgir na sua vida. Então aquiete o seu coração, aquiete agora. É momento de confiança, agora é momento de crer, agora é momento de fé, aplicar fé, colocar confiança no Deus que te chamou, no Deus que se revelou para você. Agora é hora de você confiar. Então as palavras de Jesus aos discípulos no capítulo 14, foi para tirá-los da confusão, foi para orientá-los, e aquela palavra foi para trazer ao coração deles a esperança. Queridos, imagine os discípulos atentos, ouvindo o Mestre, e o Mestre dizendo assim para eles: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Queridos, aqui certamente os discípulos puderam entender, a história não acaba aqui. A história não acaba aqui. Ele não está dando um ponto final. Não, a história não acaba aqui. Tem mais coisas ainda. Ele está falando de coisas por vir, de coisas que Ele vai fazer, de coisas que ainda vão acontecer. Então nesta noite eu quero dizer para você: este problema que surgiu na sua vida, este problema que insiste na tua vida, não veio para acabar e destruir você, não. Este problema não veio para destruir a tua vida. Portanto, não queira jogar a toalha, portanto, não queira desistir da vida, portanto, não queira desistir dos seus sonhos, portanto, não desista de confiar no Senhor. Ele tem continuidade, Ele tem coisas tão especiais reservadas para a tua vida. A mensagem de Jesus
ela tira os discípulos daquela angústia, daquela confusão que eles estavam. Aquela mensagem do Senhor Jesus enche o coração daqueles discípulos de certeza e convicção. Eles puderam expor as dúvidas, eles puderam expor para Jesus aquilo que eles estavam ainda com dificuldade de entender. Nós vemos Tomé, sabe, o Tomé, ele não tinha medo de se expor. Tomé, ele não tinha medo de expor as suas dúvidas. Tomé, ele não tinha medo de falar: olha, não estou conseguindo acreditar, não estou conseguindo entender. Queridos, um discípulo de Jesus tem essa liberdade com o Mestre. Um discípulo de Jesus, ele tem essa liberdade de abrir o coração. E o Mestre amado não desiste do discípulo quando ele se mostra com dificuldade de crer. O Mestre amado não desiste do discípulo quando o discípulo expõe a sua dúvida e a sua dificuldade de entender. Ele nos chamou para sermos discípulos deles. E como discípulos que somos, tem tantas coisas na nossa vida tão difíceis de lidar, de administrar, coisas que nós precisamos entender. É por isso que eu preciso estar perto do Mestre. É por isso que eu preciso andar perto do Mestre. É por isso que eu não posso me afastar do Mestre. Porque é Ele que me ajuda a vencer as dúvidas. É Ele que me ajuda a entender as coisas quando eu estou com dificuldade de entender. É Ele que tem uma palavra certa quando eu estou pronto para jogar a toalha. É Ele que tem liberdade e poder para chegar em mim e dizer: opa, não se perturbe por causa deste assunto, não se perturbe por causa desta informação, não se perturbe por causa deste medo, não se perturbe por causa desta incerteza, não se perturbe porque você está incerto com relação ao amanhã. Não se perturbe. Eu não posso andar longe do Mestre, porque é o Mestre que me conhece. O Mestre conhece a minha estrutura. O Mestre conhece a minha condição emocional. Ele sabe quando eu estou abalado. Ele sabe quando eu estou desanimado. Ele sabe quando eu estou precisando de uma palavra de fortalecimento. Ele sabe quando eu preciso de uma palavra de direção, de esclarecimento. E Ele tem esta palavra. É por isso que Deus certamente disse para Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração: este é o meu filho e é Ele que vocês precisam ouvir. Vocês precisam ouvir o meu filho. Vocês precisam dar ouvidos para o meu filho. E eu quero então nesta noite dizer a você: se você quer vencer este desânimo, se você quer vencer essa frieza espiritual, se você quer vencer esta dúvida, se você quer vencer esta crise, se você quer vencer esta fraqueza, ouça Jesus, ouça Jesus. Ele te conhece e Ele tem a palavra certa para o teu coração. Então, as palavras que Jesus disse aos discípulos no capítulo 14, tinha como propósito, queridos, o propósito de fortalecê-los, tinha o propósito de tirá-los da confusão que eles estavam aí do pensamento, tirá-los desse desânimo que certamente eles estavam vivendo com tudo que eles ficaram sabendo. E agora, tirá-los da incerteza. E agora Ele vai embora, Ele vai partir. Quem vai ministrar para nós? Quem vai falar conosco? Quem vai nos ensinar? Então, nesta noite, seja qual for a circunstância, seja qual for as informações que estejam chegando para você, o Senhor hoje diz: não se perturbe. Não se perturbe, exercite a sua fé. Não se perturbe, mais do que nunca,
aplique fé, não se perturbe, creia em Deus, creia em mim, disse Jesus. Quero convidá-los a se colocar em pé. Há uma música que nós já cantamos algumas vezes aqui. Eu particularmente gosto muito dela. E esta música diz assim: não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho, Luiz Cláudio Andrade. O teu trabalho, Edson Guedes, é de confiar. Essa é a palavra para o teu coração, Jaira. Não perturbe o seu coração, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando em todas as questões que têm sido a razão da preocupação, tem sido a razão do aperto do coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho, discípulo de Jesus, o teu trabalho, discípula de Jesus, é fazer o que ele disse. Creia em Deus, creia também em mim. Exercite a sua fé. Querido Deus, eu quero nesta hora, juntamente com os meus irmãos, eu quero neste instante, ó Deus, orar com todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, nos assistindo pela internet. Pessoas cujo coração tem estado apertado, pessoas cujo coração, ó Deus, tem estado angustiado. E nós oramos e pedimos que esta palavra possa gerar fé, que esta palavra possa trazer vida, que esta palavra possa trazer ânimo, que esta palavra possa trazer a certeza de que nada fugiu do teu controle, que esta palavra, Deus, possa trazer aos corações a convicção de que o Senhor está trabalhando de uma forma tão especial nesta situação, nesta causa. Deus, nós oramos e pedimos, dissipa, Senhor, a dúvida, dissipa a angústia deste coração, Senhor. Renova as forças, renova a fé, fortalece a fé dos teus filhos, ó Deus. Fortalece aquele que está se sentindo tão abalado. Senhor, toca o coração daquele que está pensando em desistir de coisas tão importantes. Senhor, toca o coração daquele, ó Deus, que está, ó Deus, querendo desistir de um sonho que o Senhor plantou, de um projeto que o Senhor estabeleceu para a vida dela, para a vida dele. Deus, eu oro pedindo que nesta noite, ó Deus, neste instante, a tua palavra que foi liberada com o propósito de renovar o cansado, de fortalecer o que está sem vigor, que a tua palavra possa penetrar aos corações, Senhor, e possa gerar vida, e possa trazer alegria, Senhor, e possa renovar, ó Deus, a esperança no coração. Senhor, que os acontecimentos difíceis, Senhor, não venham a ser motivos para pessoas perderem a fé, perderem a esperança, Senhor, mas que nós possamos ouvir a tua palavra, ouvir o Senhor que o tempo todo vem ministrando o nosso coração e agindo na nossa vida. Assim, ó Deus, nós oramos e fazemos em o nome de Jesus. Amém.